Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estamos aqui para ministrar mais uma super aula para vocês, um assunto muito importante, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município de Cuiabá, consagrado aqui pela Lei Complementar, é claro, Lei Complementar Municipal de 93 de 2013, né? Ok, né? Então, professor, vamos lá, vou começar a explicar essa lei aqui. E esse primeiro vídeo também vou explicar a minha estratégia de gravação com vocês, né? Então vamos lá, Lei Complementar 093 é o primeiro dispositivo. Por que tem que ser lei complementar? Porque a lei orgânica do município assim diz, que a legislação referente a pessoal deverá ser revestida de lei complementar. Tudo bem. Então esta lei trata de quê? Olha só, vamos lá, a ementa da lei dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos, né, Ah, professor, por que não está civis aqui? Porque para o município somente é permitido aqui servidores civis, né? Já no Estado e na União nós temos servidores militares que têm um estatuto específico para os militares. Então, uma característica importante aqui em relação ao município, né? Não só o município de Cuiabá, mas para todos os municípios, né? Da administração pública direta. Professor, o que compõe a administração pública direta? O gabinete do prefeito, né? E todas as secretarias aí que compõem, né? Professor, poder legislativo? Sim, poder legislativo também, né? Por quê? Porque essa aqui é um estatuto do município de Cuiabá. Olha a abrangência da lei, né? No município de Cuiabá, né, esse poder municipal aqui, segundo a Constituição, nós temos o quê? O poder executivo e nós temos o poder legislativo. Então, este estatuto aqui, isso pode ser cobrado em prova, ele tem aí a sua extensão também para o poder legislativo e o poder executivo legislativo, que compõe a administração direta. Oh, bacana, professor. Ok, né? O que mais, professor? Também a administração pública indireta. Na administração pública indireta, atenção, ó, indireta vai atender a quem? As autarquias, olha aí, autarquias, né? E as fundações públicas, né? Ou seja, todos os servidores, conclusão, né? Todos os servidores do município, não preciso falar civis, porque todos eles são civis, não existe servidores militares para o âmbito municipal, todos eles, né? Tanto da administração pública direta, do poder executivo e do poder legislativo, né? Mais a administração indireta, todos esses servidores estarão sujeitos a quem? A Lei Complementar 93 de 2013, né? Ok, bacana, tá aí para vocês, né? Professor, o que é esse tal de autor, né? Autor é aquele que faz a mensagem, que faz a redação da lei, né? E a redação da lei aqui, claro, como é um estatuto aqui, é uma atividade executiva, quem que foi o prefeito, né? Então, o Poder Executivo, na figura do prefeito, elaborou esse projeto de lei complementar e encaminhou para a Câmara dos Vereadores, que aprovou esse dispositivo, claro, e com as suas devidas alterações. Bacana? Então, aí, matei já a ementa da lei, né? Pode ter certeza absoluta, gente, que neste curso, vocês ficarão no final super competitivos. Você sabe por quê? Porque eu, professor Luiz, eu tenho uma tradição aqui na Lá Concursos. Eu gosto de bater artigo por artigo e papo reto com vocês. Eu faço artigo por artigo com o devido aprofundamento necessário daquele assunto. Com isso, vai te dar aí bastante conteúdo para acertar qualquer questão de concurso e qualquer banca aí. Com certeza, pode ter certeza disso, né? Professor, como é que está estruturada essa lei? Essa lei, não somente a lei de Cuiabá, mas todos os estatutos que eu conheço, né? Eu tive a oportunidade de gravar aí uns 10, 15 estatutos no Brasil todo. Todos eles são organizados por títulos, né? Cada título trata de um assunto diferente. Tá? Cada título trata de um assunto diferente, né? Então nós temos o quê? 8 títulos, né? Esta aula eu tenho a intenção de apresentar o estatuto para vocês, que eu já estou fazendo isso, e a gente vai trabalhar o título 1. Significa dizer que neste curso da Lei Complementar 93, nós teremos aí 8 videoaulas, né? Cada videoaula com seu respectivo título, né? Por exemplo, esse agora, né, vai ser disposições preliminares e garantias gerais, com 2 capítulos. A gente vai trabalhar todos os artigos, né?
A próxima aula vai ser o título 2, que eu chamo de provimento e vacância, né? Esse provimento e vacância é um dos assuntos aí, juntamente com o título 3, que são muito cobrados na prova de concurso. É claro que nós iremos aí, pode ter certeza que nós vamos detalhar cada assunto de cada título desse. Bacana? 8 títulos. Nesta aula a gente vai trabalhar o título 1. Bacana? Então vem comigo, vamos lá. Título 1, né? Então, o título 1 de todo estatuto, em especial o Estatuto de Servidores Públicos, né? Ele tem o primeiro título que ele trata de disposições gerais. São alguns assuntos de caráter geral, de caráter preliminar, que tem que ser tratado para quê? Para que o estatuto ele venha a se desenvolver. Todo o estatuto tem o quê? Uma linha lógica, tem um fio condutor, tem uma coerência. Então, a coerência do estatuto inicia no título 1º. Então, vem comigo, disposições preliminares e garantias gerais, né? Uma outra subdivisão, então você já sabe, vem comigo aqui, que o estatuto, que é a Lei Complementar 93 de 2013, essa lei, ela tem quantos títulos? Ela tem 8 títulos, são 8 aulas, bacana. E ainda, o legislador municipal, ele utilizou ainda o quê? Uma outra organização. Em cada título ele vai se organizar por capítulos, né? Cada capítulo vai tratar de um assunto específico agora. E, por exemplo, título 1, das disposições preliminares. Então nós teremos o capítulo 1. O capítulo 1 vai tratar do quê? Das disposições preliminares. E garantias gerais. Ou seja, o capítulo 2, nós iremos tratar quais são as garantias gerais que os servidores municipais terão direito. Bacana? Então, ok? Então vamos lá. Primeiro, né? Vem comigo aqui. Primeiro assunto aqui. Esta lei complementar institui o regime jurídico único, o regime jurídico dos servidores públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município, né? Então, olha só, o primeiro artigo ele trata o objetivo da lei. Então, o objetivo da lei é exatamente instituir o regime jurídico único. Ok, né? Professor, pergunta que não quer calar. Por que o município de Cuiabá tem a obrigatoriedade de instituir um regime jurídico único? É muito simples, né? O município de Cuiabá tem essa obrigatoriedade por força da nossa Constituição Federal. Eu vou adiantar um pouquinho um assunto aqui e depois eu volto, né? Então, nós temos aqui, atenção, Constituição Federal, né? Lá na seção 2, da administração pública, né? Na seção 2, dos servidores públicos, lá no seu artigo 37, ele fala, vem comigo aqui, né? Antes de ler esse artigo, eu quero dar uma chamada para vocês. Aqui neste curso, ele é suficiente, tá? Professor, o que é o curso suficiente? Você não precisa ficar procurando aí outro material para estudar, não, cara. Pode ter certeza, porque todo aprofundamento, em especial da nossa Carta Magna, eu, professor Luiz, eu vou fazer para vocês, porque esses assuntos que têm reflexo, né, que têm origem na Constituição Federal, são os assuntos prediletos, são os assuntos preferidos por aqueles que elaboram as questões de prova, ou são assuntos mais importantes. Então, o examinador quer que você saiba pelo menos os artigos, os assuntos mais importantes. Então, vamos lá no artigo 39, né? Então, o artigo 39 diz: a União, os estados, o DF e os municípios. Os municípios. Neste caso específico, município de Cuiabá. Para quem não sabe, eu sou cuiabano de Chapecruz, né? Minha avó aí é de Poconé, né? Minha mãe cuiabana, claro, né? Então eu sou cuiabano de Chapecruz aí. Eu me considero um cuiabano autêntico de corpo e alma, de coração, com certeza, né? Então, município de Cuiabá, já tem reflexo aqui, né? Instituirão, no âmbito de sua competência, no âmbito de sua competência, no município de Cuiabá, atenção, olha aqui, o regime jurídico único. O regime jurídico único, que é esta lei, nós estamos tratando de quê? Do estatuto, estatuto dos servidores públicos. Claro, município da onde? De Cuiabá. E esse estatuto aqui, tá? Então, um regime jurídico único, ou seja, né? O que significa essa palavrinha único, né? Significa dizer o seguinte, tá?
Significa dizer o seguinte, vem comigo aqui, né? Para cada ente federativo, a União terá quantos estatutos? Apenas um. Estado, cada estado terá apenas um. DF, apenas um. E o município, apenas um, né? Então, o município de Cuiabá foi a lei complementar 093 de 2003. Professor, o que diz o estatuto, né? O estatuto, nós temos aí, né? Primeiro, regras gerais, que é essas que nós estamos estudando aqui, regras gerais. O estatuto, ele vai trazer as regras de provimento. Tudo isso aqui tem assunto específico e vacância. Professor, provimento e vacância de quem? Do cargo. Todo estatuto trata, de direitos e vantagens. Todo estatuto vai trazer o regime disciplinar. Isso aqui é uma prévia, né? Regime disciplinar, ele vai falar os deveres, as proibições, as penalidades, o PAD e assim por diante. Então, ele vai tratar isso. Então, tem um estatuto. Isso é matéria do estatuto. Então, o estatuto, conclusão, pode ser chamado também de regime jurídico único. Então, na sua prova, isso cai em concurso, cai na sua prova. Então, na sua prova, está lá regime jurídico único? Parou. Significa o quê? O Estatuto dos Servidores Públicos do município de Cuiabá. Bingo! Bacana! Então, falamos a primeira parte aqui, né? Aí tem uma palavrinha E, né? O que significa esse E? Vou até colocar aqui, planos de carreira. Tá? Ou seja, o estatuto, ele vai tratar de regras gerais. E o plano de carreira vai tratar de assunto específico. Professor, eu gosto de exemplos, tudo bem. Vamos colocar a carreira de professores, né? Olha aí, Não é professores, vou colocar aqui educação, não é? Educação, tá? É específico. O município criou um plano de carreira, que é a Lei Complementar 1220 do município, que trata do quê? Que trata aqui especificamente do plano de carreira. Então, o servidor público, né, do município de Cuiabá, em regras gerais, ele vai estar sujeito, primeiro, todos eles está sujeito à Lei Complementar 93, tá? Mas, o quê? A sua legislação específica. Cada carreira tem uma legislação específica. Professor, auditor do fisco municipal tem uma lei específica. Professor, tem uma lei específica. Os profissionais da saúde têm uma lei específica e assim por diante. Mas isso aqui é a regra geral, né? Então tá aí para vocês. Vamos lá, de novo, né? Então, e planos de carreira, eu já expliquei aqui coisas específicas para os servidores da administração pública direta, né? E das autarquias e fundações públicas, né? Ok, bingo, tá aí, né? Professor, o município tem uma empresa pública, uma sociedade de economia mista? Pode? Pode. Só que a empresa pública e a sociedade de economia mista, né? Está sujeito o quê? Ao estatuto CLTista, CLT. É outro estatuto, né? Então, vem comigo. Então, por isso, por força aqui do artigo 39, né? Então, o artigo 39 da Constituição obrigou a todos esses entes federativos, União, Estados, DF, municípios, cada um ter apenas um estatuto que chamou de regime jurídico único. Ok. O que aconteceu, professor? Aconteceu que em 1998, tá? Através da emenda constitucional número 18, ele alterou o artigo 39 para este artigo aqui. Esse texto aqui, a União, os Estados, o DF e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de pessoal integrado por servidores designados pelos respectivos poderes, né? O que acontece, né? Essa nova redação do artigo 39, ele simplesmente tirou a obrigatoriedade desses entes federativos terem apenas um regime jurídico único, né? Então ele pode ter um regime CLTista e pode ter o regime estatutário, tirou, né? Só que o que aconteceu, né? Esse artigo 39, ele foi questionado pelo Congresso,
pelo Congresso Nacional, junto ao Supremo Tribunal Federal, tá? E através da ADIM aí, né, 2135, essa alteração aqui ela foi considerada inconstitucional de forma, né, não de conteúdo, né? Então houve o princípio aqui da inconstitucionalidade formal, né? Por quê, professor? Porque no Câmara dos Deputados já tinha sido aprovado aí esse texto assim, numa dessas votações. Aí teve um senador da República que mudou uma palavrinha aqui no meio. Se mudou a palavrinha, o que tinha que acontecer? Tinha que voltar novamente esse texto para o Congresso Nacional e o Congresso Nacional fazer o quê? A Câmara dos Deputados, aliás, fazer nova votação. E não foi feito, foi direto para a sanção. Daí o cara pegou e declarou inconstitucionalidade formal do artigo. Ou seja, o que está valendo é o original, o artigo 39. Bacana? Então, voltando aqui é para você aprender com profundidade, né? Então, vamos lá, de novo aqui, né? Só para fechar, aqui é no detalhe. Essas primeiras aulas é muito conceitual, eu tenho que passar essas coisas para você ter um entendimento de mundo. Eu sempre falo que o aluno que consegue ter, tá, uma visão integrada do assunto é aquele que fica competitivo. Eu ainda falo mais, o cara que consegue entender e compreender serão aqueles aí que conseguirão fixar o conteúdo. Bacana? Então vamos lá, fundacional. Parágrafo único, né? As entidades da administração indireta não contempladas neste artigo são constituídas de empregos públicos sob regime instituído por lei específica, né? Professor, o que significa o parágrafo único? Vem comigo, né? Então, a administração pública, nós temos aqui a administração pública direta, tá? Direta, né? Ou seja, né, as secretarias do município, por exemplo, né? E nós temos a administração pública indireta, né? Na administração pública indireta, nós temos aqui as autarquias, nós temos as fundações públicas, né? Ok, professor. O que mais, professor? Aí nós temos aqui, ó, não contempladas. Pergunto para você, quais são essas entidades não contempladas, né? São todas elas pessoas da administração pública indireta, né? No caso aqui, as empresas públicas, empresas públicas, isso cai em concurso, e a sociedade de economia mista. O que diz o nosso querido estatuto? Ele diz que este bloco aqui, os caras serão servidores públicos. E o regime de estatutário, deveres, obrigações, não sei o quê, será do regime jurídico único. No caso aqui, a Lei Complementar 093 de 2003. Já esse outro bloco aqui, eles não serão servidores públicos, mas eles serão empregados públicos. Ou seja, se na sua prova, tá, na sua prova o cara coloca lá no comando, né? Servidores públicos, né? Ele coloca lá na sua prova empregados públicos, já arrebentou. Então, o empregado público não está sujeito ao RGU, ele vai estar sujeito à CLT, leis de consolidação, consolidação das leis trabalhistas, a CLT, lá da época de Getúlio Vargas, né? Então, aí o cara é CLT, não estatutário. Isso que está dizendo isso. Então, tem que saber, cara, né? Ó, lei específica, ele colocou aqui já a CLT, que sofreu várias alterações no decorrer do período. Bacana, 10 entenderam, ótimo, né? Temos aí, então você tem que entender essa estrutura aqui, tá? Isso aqui você tem que anotar no seu caderno. Cara, você não quer aprender? Então você tem que fazer isso, tá? Tem que fazer isso, né? Bacana, professor, vamos lá, vamos continuar, né? Ok, então artigo 1º pago, né? Agora a gente vai para o artigo 2º, né? O que trata o artigo 2º, né? O artigo 2º ele vai tratar o seguinte: para efeitos desta lei complementar, considera um servidor público toda pessoa legalmente investida em cargo público. Pronto, bingo, importante, claro. Então é o seguinte, para o cara ser um servidor público, qual que é o primeiro requisito? Ele tem que estar investido, ele tem que estar ocupando uma vaga do cargo público, tá? Então todo servidor público ele deverá estar
ocupando o cargo público. Aí nós temos aí alguns tipos de cargo público, né? Nós temos um cargo efetivo, por exemplo, provimento efetivo, nós temos aí cargo comissionado, cargo temporário, tá? Então nós vamos estudar também essa estrutura, essa classificação de cargos públicos. Bacana? Ótimo, né? Então, para efeitos dessa lei complementar, consideram-se servidor público toda pessoa legalmente investida em cargo público, né? Bacana, pago o artigo 2º, né? Artigo 39, já expliquei para vocês aqui, que traz aí um amparo aí da legalidade da lei do RGU, né? Vamos lá, artigo 3º, né? Olha que coisa interessante. O dia do servidor público, tá? É o feriado municipal. Tá? Será comemorado no dia 28 de outubro. Ah, professor, então todo dia 28 de outubro, se eu precisar da prefeitura, você vai encontrar a prefeitura fechada. Por quê? Porque a prefeitura aí estará em feriado, porque é dia de comemoração do servidor público. Professor, por que escolher esse diacho da lei do dia do servidor público, dia 28, né? Dia 28 de outubro, né? Porque era uma reivindicação muito grande lá na época de Getúlio Vargas, né? Já no 2º mandato, desde o 1º, né? Que tivesse um estatuto dos servidores públicos, né? Então, a lei, atenção, ó, a lei 1711, né? De 1952, né? Foi o primeiro estatuto dos servidores públicos da União, né? E esse estatuto aqui, ó, ele foi promulgado no dia 28 de outubro. Aí ficou o quê? Como feriado, né? Feriado. Essa lei aqui, ela somente foi revogada, né? Pela lei 8.112 de 90. Hoje o Estatuto Federal é 8.112 de 90, que revogou aí, né, a lei 1.711 de 52, que era o Estatuto dos Servidores Públicos Federais daquele momento, né? Ok, vamos lá, artigo 4º, né? Normal, eu vou falar para vocês, normalmente, né, nos estatutos aí que eu tive a oportunidade aí já de gravar, né? É claro que os estatutos aí você tem aí uma padronização de conceitos, né? Isso no nível Brasil todo. Esse cara aqui do artigo 3º, normalmente o cara coloca lá nas disposições finais e transitórias, né? No último título. Bacana, vamos lá, artigo 4º, né? Vem comigo aqui. Os prazos previstos nessa lei serão contados em dias corridos, né? Tá aí. Excluindo-se o dia do começo e incluindo o do vencimento, ficando prorrogado para o primeiro dia útil seguinte o prazo vencido em dia que não haja expediente, ou seja, que seja final de semana ou em feriado, né? Não haja aí expediente decretado pelo prefeito, né? Ou seja, então isso aqui é uma regra de contagem de prazo. Então, vamos lá, toda vez que colocar aqui no estatuto, ó, você tem 5 dias para entrar em exercício, né? Então, esses 5 dias serão contados em dias corridos, né? Olha só, contagem de prazo, excluindo, né? Ó, vamos lá, excluindo-se o começo, ou seja, o primeiro dia, e incluindo o dia do vencimento, né? Aí pronto, professor, mas o prazo venceu no sábado, então ele vai contar com o vencimento na segunda-feira, porque o primeiro dia útil seguinte, bacana? Então, contagem de prazos é o trabalho do artigo 4º, né? Vem comigo, o artigo 5º, né? Artigo 5º. Para fins das leis que tratam do servidor público, consideram que, né? Então, o artigo 5º aqui, ele vai trazer o quê? Uma série de conceitos, conceitos aí específicos do Estatuto, claro que a gente vai utilizar esses conceitos aí durante toda a aula, né? Então, primeiro conceito, vamos bater conceito por conceito, né? Quadro, né? Quadro. Esse aqui é o quadro de pessoal ou é o quadro de cargos, hein? Vem comigo, vamos ler, vamos dar uma deixa para vocês aí, né? É um conjunto de cargos, tá? De carreiras, ó, conjunto de cargos de carreiras, outro é um quadro, né? Então, esse quadro aqui, ó. Cara, tem tinta e tá fraquinho, cara, ó. Vamos lá, primeiro, ó lá, quem que é, ó? Cargos de carreira. Cargos de carreira. Né? Cargos de carreira. Professor é um cargo de carreira, provimento efetivo, tal, né? Carreira, que é o quê? A movimentação na carreira, né? Cargos isolados. Aí. Cargos isolados. Esses cargos isolados, cara, né? Esses cargos isolados é o seguinte, esses cargos isolados, né? Esses cargos isolados significa dizer
que o cara não tem o quê? Não tem movimentação na carreira, né? Cargos isolados, né? Ah, agora sim, professor, aí. Claro, né? Cargos isolados, não há movimentação, né? Professor, eu quero aí um exemplo de cargos isolados, né? Isso acontece muito em universidades, né? Muito em universidades, né? Você pega aí a universidade, né? Quando universidades federais aí em especial, né? Eles têm lá concurso público para professor titular. O professor titular já se encontra no último nível, né? Última classe nível, lá em cima. Então não há movimentação. Então isso é um cargo isolado, né? Cargo isolado, né? Então cargo isolado, é um cargo isolado esse cara aí. Bacana, né? Terceiro, tom quadro, ó, cargos isolados, né? Funções, ó, funções. Funções públicas integrantes da estrutura organizacional da administração pública direta, autárquica, fundação. Então, esse aqui é o quadro, né? É o quadro aí da prefeitura, né? Claro, todos esses aqui são ocupadas por pessoas, né? Então, esse aqui é o quadro. Então, o quadro é carreira, isolado mais as funções, né? A gente vai falar bastante sobre função nessa aula ainda, ok? Tudo bem. Professor, e qual que é o segundo conceito? O segundo conceito, ele vai falar o quê? De carreira, né? Eu já expliquei agora para você de forma bastante superficial. Palavra-chave que você tem que ter em mente. Carreira significa o quê? Movimentação do sujeito na carreira. É um conjunto hierarquizado de cargos, né? Ah, carreira. Vamos colocar aqui, ó, carreira. Ó. Carreira, né? Hierarquizado, né? Ó, hierarquizado, subdivididos em classe. Então, aqui está a carreira. Então, você vai ter aqui, ó, atenção, exemplo, né? Classe A. Ó, classe B. Ah, professor. E classe C. Só vou deixar essas três aqui, né? Hierarquizados, né? Normalmente o cara entra aqui, tá? Aí ele é promovido, ele vai para B. E depois ele vai para C. Paga o pedágio dele aqui, no B, e ele vai para a C. Vamos lá, um conjunto hierarquizado, então de classes, né? Então, classe, então temos as classes aí. É claro, cada movimentação dessa aqui, você vai ter aí, né, um dinheirinho a mais aí, um dinheirinho a mais para pagar os boletos das vidas, né? Ok, dispostas hierarquicamente de acordo com o grau de dificuldade. Então, o grau de dificuldade do A é mais simples, o B é mais completo e o C mais completo, é mais complexo ainda, né? Das atribuições para o acesso privativo de titular de cargos que integram mediante provimento originário. Professor, o que significa o provimento originário, né? Isso aqui pode ser objeto de prova, cara. O cara coloca originário e coloca o quê? Derivado, né? Nós iremos detalhar o provimento na segunda aula, né? Então, o provimento originário, né? Ele se dá tão e somente através da nomeação, tá? Nomeação é uma forma de provimento. Nós temos dois tipos de provimento. O originário, que dar-se-á através da nomeação. E nós temos o provimento derivado, que nós temos aí 6 hipóteses de provimento derivado, que nós vamos explicar cada um deles no momento específico. Bacana? Então, ó, privativo de titulares dos cargos, né? Então, isso aí. Professor, titulares, eu sou servidor efetivo. Efetivo porque eu fiz concurso, então eu sou titular, tá? Se eu estou titular, já tive a minha estabilidade. Então, se eu sou titular do cargo, eu posso me movimentar. Então, a movimentação na carreira, segundo a legislação, ela se dá apenas para quem é privativo do cargo, tá? Quem é privativo do cargo. Então, quem é privativo do cargo, senão ele não movimenta, né? Ou seja, o servidor que é nomeado, o servidor que é efetivo, que ele passou por estágio probatório e que ele foi estabilizado. Bacana? Pronto, olha aí, né? Cara, muita coisa a detalhe aqui, né, que ele pode cobrar, né? Ah, professor, estou meio boiando aqui, calma, né? Então, isso aqui é a primeira aula, eu não pude aprofundar em alguns assuntos aqui, mas eu digo para vocês, ó, papo reto, siga minhas orientações que você vai acertar todas as questões de prova, né? Esse aqui é um tipo de assunto que você tem que torcer para ser cobrado, porque você não vai errar. Se você assistir as minhas 8 aulas, tá, com bastante atenção, com material de apoio, fazendo as anotações, meus rabisquinhos aqui, você colocar no seu caderninho ou no seu material, e depois você pega a lei seca e dá 2 lidas na lei, papo sério, você estará
preparado para qualquer prova de concurso. Professor, o que vem a ser a classe? Nós já trabalhamos a classe. A classe vai ser o quê? Vai ser a subdivisão da carreira, que é hierarquizado, classe A, classe B, classe C, e cada classe vai ter um conjunto de quê? De atribuições específicas da carreira, né? É um conjunto de atribuições do mesmo grau de complexidade, A, B ou C, mantendo correspondência com o desenvolvimento das escalas de referência com igual padrão de atribuição e responsabilidade, né? Então, entende o seguinte, quem está em classe A, todo mundo vai ter o padrão de atribuição e responsabilidade. O cara está na última classe nível, significa dizer que ele tem outro padrão de responsabilidade, né? Pronto, né? E agora, pessoal, cargo público, né? Cargo público, né? Então, cargo público é objeto aí de estudo de todo mundo que faz concurso, né? Então, você está fazendo concurso público não para passar. Você está fazendo concurso para você ocupar um cargo público. E nós veremos na próxima aula, que para você ocupar um cargo público, você tem que ser selecionado através de concurso público, né? Então, cargo público é o lugar instituído na organização do serviço público com denominação própria. Tá, então vamos lá, cargo, vamos colocar a palavrinha cargo aqui, né? Então, cargo, né? Então, cargo, primeiro, todo cargo deve estar o quê? É o lugar, deve estar lugar instituído na organização do serviço público. Então, ele tem que estar o quê? Vinculado à estrutura vincular. Tem que estar vinculado à estrutura do município. Tá? Professor, não entendi. Eu vou explicar para você. Vamos colocar aqui professor, né? Colocar professor. Então, vamos supor que a lei criou 1000 cargos de professores. Desses 1000 cargos de professores, ele vai dividir escola A, escola B, escola C e assim por diante. Na escola A, ele traz a previsão aqui, de 15 cargos. Tá? Uma escola pequenininha, 15 cargos. Então, olha só, cargo de professor, né? 15 cargos, então ele está vinculado, aí cargo aqui, 15 cargos, 15 caixinhas, ok, né? Aí vem denominação própria. Denominação própria. Professor, qual que é a denominação própria? É o nome do cargo. É o nome. No caso aqui em concreto, qual que é a denominação desse cargo que tem 1000 vagas, né? Nome professor. Ah, então todo cargo tem que ter nome. E o legislador chamou esse negócio de o quê? Ele chamou de denominação. Bacana, vamos lá. Atribuições. Tá? Então todo cargo, ele tem o quê? Atribuições. O que é atribuições? O que vai fazer o cargo de professor? Ministrar aula, corrigir prova, não sei o quê, pedagógico, tal. Então, isso aqui são o quê? As atribuições vinculadas ao cargo de professor. Ok, né? Todo cargo tem as suas responsabilidades. Ou seja, ele responde, né? Só adiantando para vocês, né? São 3, administrativamente, civilmente e penalmente, que a gente vai estudar aqui no decorrer das aulas, né? Vamos lá. Responsabilidades específicas, né? E estipêndio, né? Ou seja, tem a sua remuneração. Ele é um cara o quê? Profissional, então ele vai trabalhar e ele vai ter aí seu estipêndio aí, né? A sua remuneração devida pelo exercício do seu cargo, né? Correspondente ao cargo, né? Ok. Para ser provido e exercido por um titular. Ou seja, quem que é esse titular? Vou colocar aqui, titular. Ou seja, é uma pessoa. Ok, bacana, fechou, né? Na forma estabelecida em lei. Ou seja, o cargo público, ele é criado por lei. Pronto aí, o cargo público, né? Então, todo cargo público está isso, né? Tem aí todo cargo público, né? Professor, quem que cria os cargos públicos, né? Vamos lá, nós sabemos, a gente já estudou aqui, nós estamos estudando o quê? Qual é o nome da lei? É o quê? A Lei Complementar 093, estamos estudando agora. É o Estatuto, o Regime Jurídico Único. Professor,
Essa bendita lei, a lei complementar 093, que cria os cargos públicos. A lei que vai criar os cargos públicos são as legislações específicas. Um exemplo, a Lei Complementar 220, que é lá da educação, dos profissionais da educação, a lei orgânica dos profissionais da educação. Então, naquela lei específica que cria os cargos lá com seus quantitativos, né? Pronto, então olha aí, uma visão genérica, detalhada, e não é genérica não, né? Uma visão aí bastante particular, peculiar de cargo público, né? Ótimo, né? Vamos lá, mais um conceito, né? Mais um conceito, né? Cargo de carreira, né? Professor, cargo de carreira, né? Cargo de carreira, né? Então, primeira coisa, carreira, você tem que entender que é o quê? Movimentação. Movimentação de quem? Da pessoa, do titular. Movimentação, vou colocar certo aqui, ó, do titular. Bingo! Ok. Tá? Então, olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar você a se matricular na nossa isolada aqui da Lá Concursos, da legislação específica de Cuiabá, em especial para a Secretaria de Educação. Nessa isolada, nós temos aí 3 leis importantíssimas para vocês. Primeiro, a Lei Complementar 93 de 2003, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município, né? Onde eu, professor Luiz Antônio, eu gravei esse estatuto aí, artigo por artigo, são 8 títulos, completaço, garanto para você, tá? Tanto na LC 93 quanto na 220, que se você assistir essas videoaulas e seguir as minhas orientações, você tem tudo para acertar 100% das questões de sua prova, né? Lei Complementar 220, que é a Lei Orgânica dos Profissionais da Educação, também artigo por artigo, gravada por mim, e nós temos também a Lei Orgânica de Cuiabá, gravada pelo professor Kleber Pinho. Então essas 3 leis são 3 leis densas aí, né? Acesso 30 dias e o valor dessa isolada? O valor dessa isolada apenas R$30, né? R$1 por dia você vai ter direito aí essas 3 isoladas, aulas top de linha, super atualizadas, contextualizadas, com exemplo, com enriquecimento pedagógico necessário para o seu aprendizado. Bacana, meus amigos, espero vocês, um forte abraço, tchau, tchau.